Oi, Vitor! Bem-vindo! Oi, Bom, a gente está começando aqui mais um episódio do nosso podcast MesaCast, o Sem Título. Como eu já havia comentado contigo, a proposta desse podcast é trazer para o público histórias, fatos, curiosidades, anedotas, coisas sobre o Centro Cultural São Paulo que ainda não foram contadas do ponto de vista dos funcionários, das pessoas que vivem aqui diariamente, vivem nos espaços, trabalham, enfim, né? E aí, a gente está te recebendo hoje. Obrigado. Você faz parte, imagina, que isso é um prazer. Do Núcleo Memória, que faz parte da supervisão de acervos do CCSP, né? Isso. Então, te dando as boas-vindas, queria pedir para você se apresentar para a gente, falar seu nome, o que você faz aqui no CCSP. E aí, se quiser emendar e já falar um pouquinho sobre o Núcleo Memória, vai ser ótimo. Tá ótimo. Primeiro, obrigado pelo convite. Imagina. E eu sou o Victor Matheus Fernando Santana, nome grande como eu. E eu sou atualmente coordenador do Núcleo Memória, né? Que o Núcleo Memória, a gente guarda a memória institucional mesmo do Centro Cultural, né? Desses 41 anos. E o Núcleo Memória surgiu nos anos 2000. E a gente tem recebido o material das áreas que produzem, né? O Centro Cultural produz muito material de registro, de publicações das atividades, dos eventos que acontecem aqui. E aí esse material é todo processado, né? Guardado lá com a gente, é disponível ao público, 100% disponível ao público, é só agendar e quem quiser saber mais da história do Centro Cultural é lá com a gente. Perfeito. Então, basicamente, tudo que é produzido pelo Centro Cultural fica armazenado no Núcleo Memória. Isso. Justamente para... Isso, tudo que é documentado mesmo do Centro Cultural. Então, a gente também tem relatórios, projetos, plantas e layouts da instituição, né? Além do material de divulgação que produz, né? Porque o Centro Cultural é muito grande, então Sim. Tem diversas áreas e ao longo desses anos que existe o Centro Cultural, ele foi se adequando, foi se mutando mesmo, né? Foi crescendo e novas áreas foram surgindo e produções e a memória é esse lugar onde abriga e acolhe toda essa parte documental dessas produções. Fotos, vídeos também, tudo vai lá com a gente. Que legal. E como que funciona, mais especificamente, assim, o fluxo de trabalho de vocês nesse processo de documentar, armazenar? Tem coisas que vocês, por exemplo, revisitam para, enfim, fazer uma checagem, esse tipo de coisa? Como que... Para quem não faz ideia, nunca foi, não sabe de que espaço é esse que a gente está falando, como as pessoas entendem como que funciona esse fluxo de trabalho, assim? Tá, vamos lá. Primeiro a gente recebe o material, né? Geralmente quem encaminha o material pra gente são as áreas, né? Do Centro Cultural, as divisões, as seções, né? Conforme produzem ou descobrem esse material. Né? A gráfica, por exemplo, né? Que produz muito do material impresso do Centro Cultural, encaminha pra gente. E aí esse material inédito a gente já separa pelo sistema de catalogação já para fazer o processamento. Quando é um material mais antigo, a gente faz uma triagem, né, no nosso banco de dados para saber se esse material já existe lá com a gente, né, para não ter duplicata. E aí esse material, né, inédito, ou caso não tenha mesmo antigo, a gente faz o processamento, faz a catalogação, né, no nosso sistema, no nosso banco de dados. E aí depois a gente encaminha para o laboratório de conservação e restauro, né? Que eles fazem o reparo necessário, higienização e o acondicionamento para a gente guardar nas áreas de reserva técnica, que é onde o material fica acondicionado lá para preservação para o futuro, né? Sim. E aí a gente externa esse material por pesquisa, caso alguém queira consultar, exposição e por aí vai. Perfeito. E, Vitor, eu tinha comentado contigo, né, sobre uma história, né? Quando surgiu a ideia de fazer o podcast, era justamente trazer histórias que ainda não tivessem sido contadas e que
tivessem marcado de alguma forma a sua vivência, né, enquanto profissional, mas também pessoalmente, né, dentro do CCSP, dentro do trabalho que você realiza, dentro do Núcleo Memória. Então, você pensou uma historinha para contar pra gente? Aham. Pensei sim. Vamos lá. Até aproveitando o gancho um pouco do que eu estava falando, do fluxo do trabalho, né? A memória, quando surgiu, né? Enfim, foi feito esse trabalho foi estabelecido esse fluxo, né? Do material chegando até a gente. Mas também o Centro Cultural é muito grande, né? E a gente sabe como as coisas aqui mudam muito. E conforme passar a gestão também, as coisas mudando, a gente, em conversa com a diretoria da época, enfim, nós fizemos uma busca, né, de materiais, né, em salas lá do subsolo, porque tem muitas salas no subsolo, né? Quem conhece o prédio sabe, a gente sempre vê aquelas portas, aquele mistério, né, de não saber o que tem dentro. E aí foi um processo que a gente foi atrás desse material também, em conversa com a diretoria da época, para recolher mesmo. Que a gente sabia que tinha alguns materiais que tinham ficado em algumas dessas salas. E aí foi uma descoberta também da história da instituição, de ver que... Dessa grandeza mesmo, que é o Centro Cultural, essa pluralidade. E aí nós encontramos também muito material produzido pelo Centro Cultural parado também em alguma dessas salas. E só para constar, né? A gente tem uma política de acervo nossa que nós guardamos 3 cópias do material impresso, né? Então, o material que não é único, que ele foi feito uma tiragem, nós guardamos 3 cópias a fim de preservação. Né? É uma política do acervo. E então, a gente recolheu esse material, a gente fez esse processo de triagem que eu falei. E só que era um volume grande desse material. E aí a gente pensou, esse material é tão rico, com muito embasamento, enfim. E seria uma pena a gente descartar, né? Descartar, às vezes, acaba sendo por jogar fora para reciclagem, né? E a gente pensou, o que a gente pode realmente fazer com isso, né? E a gente fez uma bancada, né? Uma estante, por assim dizer, lá no foyer, né? Com aviso, tudo de material não inédito, material antigo, dessas publicações, né? Para o público. E até a gente ficou será que vai ter saída? Será que o público, né? Porque lidar com o público é sempre uma surpresa, né? Por mais que a gente espere ser alguma coisa, mas é orgânico, é espontâneo, então... Sim. É uma vida que surge, que acontece. E aí a gente viu que tinha muita saída, né? As pessoas começaram a interagir com esse material antigo, e até eu separei alguns aqui para trazer, por exemplo. Que legal. Teve essa exposição em 88, sobre a televisão brasileira, né? Que foi produzida aqui pelo Centro Cultural, e depois o material gráfico também foi produzido aqui pelo Centro Cultural, né? Que o Centro Cultural, além de produzir também a parte do conteúdo, né? Das pesquisas que aconteciam, fazia também a parte gráfica, né? A parte de impressão e distribuição também desse material. E alguns desses materiais, enfim, diversos, né? Claro, eu trouxe aqui alguns 3 que são poucos comparado com o montante que a gente encontrou. E que foram sobras, às vezes não saiu na exposição e, enfim, acabou ficando parado, né? Sim. E como a gente resgatou esse material, a gente quis, de novo, trazer ele disponível para o público, né? Com essa outra pegada de, olha, é um objeto de memória, né? Por mais que não é um material inédito, mas ele tem sua riqueza, ele tem sua fonte. E as pessoas ficaram muito interessadas com aquilo, né? Tem esse outro aqui, que é de bolero, de balé da cidade de São Paulo também. Filmes brasileiros de longa-metragem, que foi uma pesquisa da divisão de pesquisa também, que resultou nessa publicação. E aí, sabe, essa riqueza que, claro, consta no acervo, né? É um material que está tombado, está lá com a gente, caso queiram consultar, está lá, né? Preservado. Mas esse material mesmo, excedente, a gente disponibilizou. E foi um sucesso, foi uma surpresa maravilhosa, muito gratificante. Que legal. E foi tão surpreendentemente bom que
Depois, teve um professor da USP que entrou em contato comigo, pedindo doação de alguns desses materiais específicos, perguntando se eu tinha mais, enfim, para enviar para ele, que ele tinha um grupo de estudo com alguns alunos dele, que ele gostaria de trabalhar em cima desse material, e eu falei, claro, tenho sim. Aí eu entrei em contato com ele, enviei, e foi ótimo. Assim, então foi uma troca muito boa da gente como acervo, memória, com o público, sabe? Porque uma coisa a gente tem um caminho meio que padrão, sabe? Que é o atendimento em loco, né? A pessoa vem, entra em contato com a gente separa o material, ou numa exposição, quando a gente empresta o material, seja expõe aqui no Centro Cultural ou para outra instituição, sabe? E foi um modo diferente, que a gente disponibilizou um material do Centro Cultural, um material até da memória, né? Porque é antigo, da memória do Centro Cultural para o público. E os diferentes públicos acessaram esse material e levaram. Que demais, sabe? Que legal. E teve gente até que veio perguntar, mas isso serviu até para divulgação do acervo, porque... será que você não tem o material daquela época diferente? Meu Deus, falou, infelizmente não, é o material que tem esse aí mesmo, mas se você quiser consultar, porque às vezes também acabam vindo pessoas consultar no acervo lá da memória, como memória afetiva. A gente tem também, né, uma linha de pesquisa, claro, pesquisadores acadêmicos, pessoas que já se apresentaram aqui, já expuseram aqui, que querem acessar esse material da época quando eles se apresentaram. E tem gente também que, nossa, eu vim nos anos 90 com a minha mãe aqui, eu vi tal peça, eu queria ver o programa da peça. Nossa, sério, Vitor, que isso acontece? Não fazia ideia, que legal. E aí é só uma questão de curiosidade mesmo da pessoa de ter acesso a esse material. Sim, de memória afetiva. E a gente viu que a gente também, disponibilizando esse material, a gente foi para esse lugar também. Sabe, de memória afetiva de algumas pessoas. Claro, teve a parte da pesquisa acadêmica, que eu falei do professor também, que, né, a gente lida com diferentes públicos aqui no Centro Cultural, né? Sim. Faz parte acho que da história do Centro Cultural. Sim. E justamente eu gosto dessa parte da memória afetiva, que a gente aqui é suspeito, né, que trabalha no Centro Cultural, que a gente tem uma memória afetiva aqui com esse lugar. Sim, a nossa memória se constrói diariamente, né? Mas é interessante pensar, né? Um público que vem, às vezes, e que, sei lá, pessoas que não necessariamente são frequentadoras assíduas, mas, eu vim uma vez, assisti uma peça, exemplo, isso me marcou de tal forma que anos depois eu procuro, sei lá, quero ver o programa da peça, quero ver uma foto, quero ver... uma foto. Né, como esse registro também é importante, porque hoje em dia a gente faz registro o tempo inteiro, né? Tira foto, vídeo, com celular. Sim, é tudo tão efêmero também, né? Tudo tão dinâmico. Né? A informação, ela passa rápida. Sim, mas isso, se a gente pensar 10 anos atrás, tinha uma dinâmica muito diferente, né? 20 anos atrás, mais ainda, né? Então, as pessoas não ficam com esses registros, né? Não. E também não tinha na instituição. Um celular na época, uma facilidade que você registrava e guardava com você sua memória, você carregava para ela para cima e para baixo. Nossa, né? Então... sim, claro. Nossa, eu me interessei muito por essa questão das visitas de memória afetiva. Que legal. Teve alguma que já te marcou, assim, que você se lembra? Agora, assim, de sopetão, já não sei. Teve uma que... Deixa eu tentar lembrar. Foi uma moça que ela foi lá pesquisar, que era... Acho que a mãe... Agora, eu não lembro se a mãe tinha apresentado aqui. Eu acho que foi. Mas ela veio também com esse caráter de resgate de história da mãe, mas também de caráter afetivo, né? Porque a mãe dela já havia falecido e ela estava montando isso mesmo. E ela estava montando, uma documentação, né? Uma memória mesmo da mãe dela. Que era artista. Que era uma artista. Acho que era de teatro que chegou a apresentar. Não lembro. Eu lembro que era apresentação, agora eu não lembro se era música ou teatro. Sim. Mas... E aí ela veio na intenção de reconstruir esse percurso. Sim. Que legal. Nossa, isso é muito especial, porque quando a gente fala de preservar a memória da instituição, às vezes cai nesse lugar muito institucional, né? Tipo, não protocolar, né? Exato. Coisas que... Quase uma prestação de contas, né? Isso. O que acontece aqui, tudo mais, o que foi produzido pelo CCSP, mas tem essa dimensão também do quanto a instituição e o que acontece aqui
faz parte da vida das pessoas, né? Sim. Da história das pessoas também, né? Sim. Claro, a gente tem, às vezes, alguns mais jovens também que vêm aqui pesquisar, que apresentaram há pouco tempo, mas desse caráter afetivo é gostoso você ver pessoas mais idosas que, eu me apresentei aqui nos anos 80, será que tem uma gravação de vídeo? E é muito gratificante quando a gente acha, né? Que aí a gente fala, nossa, eu cumpri meu papel, sabe? Eu consegui resgatar e guardar essa memória, né? De que fim que seja, mas, sabe? Para a pessoa que se apresentou ter acesso ao que ela fez aqui, sabe? Nossa, isso é muito essa bonito, importância, né? Muito especial. É muito especial. E voltando à questão da... Em que ano que aconteceu essa distribuição dos materiais? Você estava contando? Foi 2015, 2016, acho que 2015. 2015, Sim, foi 2015. certo. Faz bastante tempo já também, né? Se a gente pensar que... Foi até o que a gente conversou aquela vez, né? Que eu fui falar contigo. Que a memória também tem esse caráter datado, porque, enfim, né? Esse foi publicado em tal ano, beleza. Sim. Diz respeito a um contexto específico, mas como isso é ressignificado ao longo do tempo, né? E acho que a resposta do público, o interesse do público por esses materiais mostra isso também, né? Mostra. Que, tipo, isso ainda é interessante de alguma forma. E a gente não vai saber por que exatamente as pessoas se interessam pelos materiais, né? Não todas, como você falou, tem um interesse acadêmico aí, de pesquisa e tudo mais. Sim. Mas, sei lá, pensar numa pessoa, um público que não é dessa área, que vem, olha esse material e fala, quero levar isso aqui, né? Enfim, quero ter comigo. Exato, quero ter essa informação, isso comigo, né? Esse material. Sim. Mesmo que isso tenha sido publicado, sei lá, há 10, 15 anos atrás. Por exemplo, essa daqui da televisão brasileira foi uma exposição, né, em 1988, que aconteceu de setembro a outubro, né? Depois, claro, formou essa publicação que você quer, o catálogo da exposição, que é uma pesquisa mesmo, né? É uma publicação até robusta. Mas a gente também teve alguns folhetos, algumas coisas assim no meio desse material, que a gente também decidiu disponibilizar, com umas informações mais pontuais, sabe? Mas você vê que houve interesse. Sim. Sabe? Das pessoas terem essa informação, né? Sim. Porque é legal isso, que nenhuma informação é perdida, né? Ou, por mais que, beleza, diz a seu tempo, né? De 88, mas acho que consegue extrapolar, né? Expandir esse campo só da data. Com certeza. E porque também, quando a gente fala sobre publicações, coisas assim, acho que é legal fazer um paralelo justamente com o que a gente falou. Acho que hoje a gente vive numa realidade, numa dinâmica tão efêmera, imediata, né, e tudo mais, e as coisas acabam passando e só vão passando, né? E aí, quando a gente pensa nesse trabalho de preservação, de memória, de revisitar esses materiais, né? Tem uma coisa aí que se sustenta ao longo do tempo, né? Se sustenta. E eu sou suspeito, como eu trabalho com acervo, a gente gosta de pegar no papel, no material, né? Por mais que a gente sabe da importância do digital, mas aí a materialidade, sim, não lidar com o físico aqui é outra coisa. Sim, e se a gente pensar também que foi um trabalho artístico, né? De pensar uma capa, de pensar essa diagramação, essas fotos, tudo. É um trabalho extremamente artístico também, né? É muito bonito. Eu ia te perguntar alguma outra coisa que eu não tô lembrando agora. O que era? Será que era sobre a feira? Não foi bem uma feira, né? Foi mais Os materiais ficaram livres lá, dispostos durante um tempo. Isso, a gente pôs numa estante lá e meio self-service lá, né, as pessoas ficam lá. Porque o Centro Cultural tem, né, quando os catálogos ficam nessa... A gente pensou meio que nesse formato que o Centro Cultural já existe, né? Sim. De distribuição, quando tem uma exposição, né? Sim. Que nem agora tá tendo uma exposição lá no piso, no Caio Graco. Então, as pessoas têm lá o catálogo da exposição já nessas estantes. A gente pensou, vamos utilizar o formato que já para fazer essa brincadeira também, que, olha, existe essa distribuição dessa publicação, mas é uma publicação que não é de agora, é uma publicação do passado, mas que, de diferentes publicações, né? Sim, a gente deixou claro esse aviso, tudo, e
Lembrei o que eu ia frente. perguntar. Ia perguntar sobre esse momento, né, que vocês decidiram fazer essa visita nas salas e achar esses materiais, né? Uhum. E como foi para você essa experiência de visitar essas salinhas, né, que a gente fala, a gente não faz ideia do que tem lá dentro, e se deparar com esse volume de materiais, assim, coisas... Foi inesperado para você nesse sentido? Foi. Foi, foi meio da... sabe aquela ansiedade boa que dá, que você não sabe o que vai encontrar atrás da porta? Sim. Porque depois de um tempo a gente fez uma reestruturação, né, na memória. A memória surgiu em 2000, mas mais ou menos 2013, por aí 2014. A gente fez uma reestruturação na nossa catalogação, no nosso sistema todo interno. E foi onde a gente decidiu também, sabe, comunicar melhor com outros espaços da instituição, sabe? E resgatar esse material. Será que existe material perdido? O que será que existe, sabe, de material nesses outros lugares, né? E aí a gente foi meio que numa busca, numa caça ao tesouro. Sim. Sabe? Então foi esse sentimento, assim, de beleza, vou pôr aqui meu chapéuzinho de Indiana Jones e vou atrás do que tem atrás dessa porta, sabe? De recolher plantas antigas, porque a gente sabe que, da mesma forma como algumas mídias se tornam obsoletas, alguns materiais se tornam, né? Sim. Então, as plantas, por exemplo, hoje em dia é tudo feito online, tudo feito digital, né? E por onde estavam essas plantas, né, da instituição do setor de arquitetura dos anos 80, 90, né? Então, que ainda não estavam com a gente na memória, que era o caminho, né? Mas que como não existia memória, onde que estava esse material, né? Porque a memória surgiu depois. E aí foi onde a gente começou a fazer esse movimento mesmo de busca desse material. E aí de conversando com as áreas, olha, eu tenho uma sala lá no subsolo, né? Então, vamos lá, entramos na sala, né? Alguns materiais estavam bons, outros nem tanto bons quanto a gente gostaria que tivesse, mas ainda bem que a gente tem uma equipe maravilhosa do laboratório que consegue recuperar esse material. Sim. E aí a gente trilhou esse caminho mesmo de resgate. Foi onde a gente se deparou desse material que queria para descarte, mas que a gente decidiu dar um novo destino para ele, né? Sim. E que o público comprou. Foi muito convidativo e aceitou essa proposta que legal, a gente que trouxe. especial. Uhum. Surpresas, né? Sim. Sempre surpreendendo Sim. o Centro Cultural São Paulo, né? Sim. Vitor, tem mais alguma coisa que você gostaria de contar pra gente? Trazer algum comentário? Olha, acho que é isso mesmo. O Centro Cultural pode surpreender a gente muitas vezes. Às vezes não do jeito que a gente gostaria, né? Muitas vezes pode, às vezes, até ter certas frustrações, mas tem surpresas muito boas. Aqui é um prédio muito, muito vivo. Eu acho que eu usaria essa palavra, muito vivo. Ele é muito grande, muito vivo, e a gente acha, às vezes, que a gente conhece tudo desse lugar, mas ele está sempre em mudança, em atualização, e a gente tenta acompanhar isso, né? E principalmente a gente como memória, né? Sim, tão vivo que tem uma memória, né? Exatamente. Enquanto ele está vivo, a memória vai continuar junto dele, guardando essa vida, né? E os registros dessa vida, desse lugar. Sim. Poxa, que bonito. Obrigado. Vitor, queria te agradecer imensamente de novo por ter participado, por ter trazido tanta coisa interessante, rica e potente pra gente. Eu que agradeço. E, bom, é isso. É isso. É isso. Obrigada. Muito obrigado. Eu que agradeço.